Nós vamos para Levítico, capítulo 20. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do livro de Levítico, seguindo então a nossa série de exposições sobre este livro desafiador. Chegamos então ao 20º capítulo e novamente há uma passagem na qual determinados pecados recebem do Senhor também penalidades específicas. E aqui você tem uma indicação, mais uma vez, da grande mensagem do livro de Levítico, que era o chamado de Deus para o seu povo, Israel, para que fosse santo, assim como ele também era santo. Você tem então uma indicação de quão radicalmente Deus estava disposto a lidar com o pecado em meio ao seu povo, o povo de Israel, a fim de que este povo fosse diferente das nações que iriam cercá-lo em Canaã, a terra da promessa. E me permita apontar novamente o capítulo de número 19. Alguns de vocês não estiveram conosco, mas no domingo anterior nós estudamos o capítulo 19 deste mesmo livro. E fazendo isso, depois eu gostaria de delinear brevemente, como temos feito, o capítulo 20 para você, e talvez isso nos ajude na leitura, como temos feito, de capítulos que são um pouco mais longos do que outros. Então, deixe-me lembrar ou apontar para você o que nós vimos no capítulo de número 19, no domingo anterior, e lembrá-lo que no versículo 2 do capítulo 19, nós encontramos mais uma vez Moisés dando ao povo de Deus a motivação de Deus para que este fosse um povo santo. Veja novamente comigo, por favor, o capítulo 19, versículo de número 2, versículos 1 e 2, especificamente falando. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu falei, e você que esteve comigo no domingo passado deve lembrar, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece várias razões por que devemos buscar a santidade. Por vezes, a Bíblia enfatiza que Deus nos mostrou a sua graça maravilhosa em Cristo, e, portanto, a gratidão a Deus por sua graça deve nos motivar a uma vida santa. Santidade na Bíblia envolve separação daquilo que desagrada a Deus e uma aproximação daquilo que o agrada. Santidade envolve também o fato de que Deus escolhe um povo para si, para que este povo seja diferenciado, seja um povo diferente. Veja que quando nós olhamos para esse assunto, é curioso examinar ou entender que não somente na palavra ou na história do povo de Deus revelada nela, mas em nossa própria vida ou na história de pessoas que foram crentes e tementes a Deus, de importância para a sociedade, esse objetivo, ele sempre foi evidente em determinadas circunstâncias. Por exemplo, quando um dos presidentes muito conhecidos dos Estados Unidos da América, George Bush, ele estava concorrendo à corrida presidencial, e mais uma vez lá, isso está para acontecer este ano, ele foi perguntado então, quem era para ele o seu pensador favorito? Bush foi perguntado por um jornalista quem era o seu filósofo favorito. E a resposta dele foi interessante. Ele disse assim: bem, eu tenho por filósofo favorito o Senhor Jesus Cristo. Ele fez essa declaração. O meu filósofo favorito, ou seja, o pensador, o influenciador favorito para mim, para a minha vida, é o Senhor Jesus Cristo. E ele completa, ele vai dizer a razão: porque ele salvou a minha vida. Você vai perceber então que o que Bush disse é que seguir a Cristo em gratidão por aquilo que ele fez em sua vida, mudando a sua vida, era a sua motivação para buscar agradá-lo. A gratidão então
ela é uma motivação biblicamente aceitável para que nós busquemos uma vida santa. De tempos em tempos, a Bíblia oferece esse tipo de motivação para o povo de Deus. Por exemplo, quando nós começamos a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, há alguns anos, e começamos em Gênesis, passamos por Êxodo, e agora estamos juntos estudando o livro de Levítico, o que é que nós encontramos ou lemos? Deus dizendo ao seu povo: porque eu sou o Senhor que te salvou, portanto, siga-me. Ou, porque eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, siga-me. E assim você percebe Deus dando uma motivação redentora para que o seu povo fosse obediente. Eu te salvei, então siga-me, porque eu te salvei. E nós, de fato, hoje o seguimos em resposta a essa obra redentora que Deus operou em nós por meio de Jesus Cristo. Então, porque nós somos gratos por nossa salvação ou por nossa redenção, libertação do pecado, da morte e do juízo, nós então somos motivados a segui-lo, a fazer aquilo que o agrada. Esse, portanto, irmãos, é um dos tipos de motivação para a obediência na vida cristã que nos é oferecida na Bíblia Sagrada. Mas há outra motivação que encontramos em Levítico 19 e em outros lugares, como nós aprendemos no domingo anterior, é a motivação de Deus. Veja novamente o versículo 2, por favor, do capítulo 19. Aqui Deus coloca claramente isso para o seu povo, quando ele disse a Moisés: vocês serão santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para a sua igreja, tanto no passado como hoje, para nós que cremos nele, que nós devemos ser santos, porque Deus é santo e nós somos a sua imagem. E porque nós somos a sua imagem, nós devemos refleti-la ao mundo como Deus é. E assim a nossa própria busca pela santidade faz parte de um testemunho impactante e confirmador ao mundo de quem é o nosso Deus. Ele é totalmente diferente de tudo o que eles já conheceram nesta vida ou que já experimentaram neste mundo. Ele é um Deus santo. Nós somos a sua imagem, o seu reflexo. Nós somos a representação dele, de sua santidade para o mundo. E aqui no capítulo 19, versículo 2, nós temos então a motivação de Deus para a santidade dada por ele mesmo. A motivação é ele mesmo, na verdade. Eu sou santo, então vocês devem ser assim como eu sou. Agora, a razão por que eu quero chamar a sua atenção para isso, é porque veremos hoje novamente isso acontecendo aqui no capítulo 20, que é o capítulo de hoje. Esta motivação de Deus para a santidade será novamente colocada diante dos nossos olhos, dos olhos do povo de Deus, e nós vamos perceber novamente o Senhor reforçando esta mesma verdade. Vamos então delinear o capítulo 20, vamos fazer isso. Versos 1 a 6, inicialmente. Levítico 20, versículos de 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros,
para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. A primeira parte, então, do capítulo 20, nos dá a verdade, ou nos oferece a verdade que temos diante de nós, para a adoração não reconhecida por Deus, para a falsa adoração, se exigiria, então, a pena capital. A pena de morte era exigida para aqueles que trocassem a Deus e o adorassem da forma como os povos de Canaã costumeiramente o adoravam. Primeiro, observem, nós vamos perceber essa exigência de uma pena capital para a adoração a Moloque, que era um deus muito conhecido e reconhecido em Canaã, e para qualquer tipo de necromancia ou espiritismo, ou recurso a um médium, ou atividade demoníaca na adoração, ou conjuração aos espíritos. Agora, o que está acontecendo nesta sessão? Bem, em parte Deus estava dizendo o seguinte aos filhos de Israel, e nós estamos procurando ser o máximo fiéis ao texto. Deus estava dizendo, eu não quero que vocês sigam as práticas religiosas do Egito, de onde eu tirei vocês, ou de Canaã, a terra que eu estou dando para vocês. Entendo que suas religiões envolvem o sacrifício de crianças a Moloque. O que era entregar um filho a Moloque? Moloque era uma divindade que recebia por sacrifício bebês recém-nascidos. De que maneira? Queimados vivos. Essa é a adoração a Moloque, tão abominável para o Senhor. E a razão era claramente simples: toda vida é preciosa aos olhos de Deus. E o sacrifício de crianças a Moloque era algo abominável ao Deus de Israel. Entendo, ele ainda continuava a dizer, que suas religiões envolvem ir a necromantes, oráculos e médiuns, e consultar espíritos domésticos ou familiares, como eram conhecidos. Não é assim que será com vocês, a religião de vocês não funcionará assim. Vocês não seguirão o exemplo da cultura ao seu redor, vocês não seguirão o exemplo de Canaã e do Egito, vocês seguirão a minha palavra, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que o Senhor está dizendo nesta passagem é: vocês adorarão a Deus da maneira que Deus lhes disse para adorá-lo, não da maneira como o Egito ou os cananeus tentam adorar a Deus, seja por meio de sacrifício de crianças, seja recorrendo a espíritos familiares e várias outras formas de necromancia ou espiritismo. Então aqui você tem a primeira seção, versículos de 1 a 6. Qual a penalidade então atribuída a isso? A pena capital ou a pena de morte, como normalmente nós costumamos ouvir ou dizer? E aqui você tem uma luz de alerta, à medida que você lê comigo o capítulo 20 do livro de Levítico. Deus está dizendo, eu estou falando muito sério sobre isso com vocês. E veja, Ele está dizendo que havia uma série de ritos que poderiam ser realizados para o perdão de pecados. É fato, nós já passamos por isso. Determinados pecados poderiam ser resolvidos ou perdoados por meio de sacrifícios. Mas observem, nesse caso, se você cometesse um pecado e esse pecado estivesse incluído nesta seção do capítulo 20, você não poderia fazer como os demais pecados, alguns daqueles que nós já vimos. Por exemplo, pecado X era cometido por você, você ia ao sacerdote com certos sacrifícios determinados por Deus e os seus pecados eram perdoados se aquilo atendesse o que Deus exigia. Se seu coração arrependido
levasse os sacrifícios ao Senhor, esses pecados seriam perdoados e você voltava para casa. Mas agora, observem, nenhum sacrifício ritual seria prescrito para aqueles que adorassem a Moloque, oferecendo seus filhos para a morte. Nenhum sacrifício ritual seria prescrito para os que buscassem espíritos familiares, consultando necromantes ou médiuns, por meio da falsa religião cananita. Nenhum sacrifício seria exigido por Deus, mas a pena de morte deveria ser aplicada. E o que Deus está fazendo aqui? Ele está fazendo ligar aquela luz de alerta, aquela luz vermelha, ela pisca no capítulo 20, porque Deus está dizendo, repito, eu estou falando sério com vocês sobre este assunto. Esta é uma violação grave da sua fidelidade a mim, e eu vou chamar a sua atenção para isso, dizendo-lhe, ok, a pena para isso, caso você desobedeça, será a morte. Você não vai poder entrar e oferecer alguns passarinhos, ou alguns cordeiros, ou algumas reses, para que o seu pecado seja perdoado, e simplesmente seja descartado. Se você fizer isso, você deverá ser morto. O capítulo 20 já começa assim, de forma muito impactante, impressionante, para o homem do século 21. Segunda parte, versículos 2 a 8, vamos continuar. Versículos de 7 e 8, perdão. Versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Segunda verdade que nós encontramos no capítulo 20 é esta: Deus é santo e diante dele o seu povo deve ser santo. Como eu disse, iria se repetir aquilo que nós já vimos no capítulo anterior. A motivação de Deus aqui é reiterada no capítulo 20, ou seja, porque eu sou santo, vocês também devem sê-lo. Somos então instruídos aqui a praticar a santidade, porque Deus é santo e porque Ele é quem nos torna ou nos faz santos. Agora, uma das verdades principais que nós aprendemos aqui é que o princípio dos princípios morais contínuos do Antigo Testamento, eles irão então funcionar também nas páginas do Novo Testamento. Normalmente, o leitor comum da Bíblia costuma ouvir uma falsa interpretação dela, de que o Deus do Antigo Testamento difere do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo é um Deus odioso, que mandava matar pessoas, que mandava exterminar povos, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, cheio de graça, perdoador. Não. Quando nós lemos o Antigo Testamento e o comparamos com o Novo, nós temos um eco distinto, por exemplo, em Filipenses 3, que lemos hoje em nossa liturgia. A passagem em Filipenses 3, ela vai nos mostrar o apóstolo Paulo chamando os filipenses a uma vida santa. E nós vamos perceber isso à medida em que observamos Levítico 20 e comparamos isso não somente com Filipenses 3, mas com outras passagens correlatas do Novo Testamento. Ou seja, a prática de santidade exortada por Deus no Antigo Testamento, porque Ele é santo e porque Ele é quem santifica o seu povo, ela se repete também quando nós lemos as páginas do Novo Testamento. É o que nós então encontramos nos versículos 7 e 8. Agora, nos versículos 9 a 21, o que é que nós vamos ver? Uma série de penalidades graves para pecados considerados por Deus também graves. A partir do versículo 9 até o 21. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem
adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Muitos irmãos destes pecados, vocês perceberam, alguns já conheciam o capítulo 20, são de natureza sexual, envolvem atividade sexual com aqueles que estão dentro dos limites de grau de parentesco, que nunca devem ser violados. Esses limites de parentesco, eles são estabelecidos em termos de relacionamento sexual. Mas veja, todos esses pecados carregam penalidades graves. Mas alguns deles, veja, mais uma vez, a pena de morte está associada. Para alguns deles, Deus diz: eu vou deixar você sem filhos se você cometer esse pecado. E em alguns deles, Deus diz: eu vou te amaldiçoar se você cometer esse pecado. E assim você tem graves consequências atribuídas a esses graves pecados. Na história do povo de Deus, quando você observa, por exemplo, o versículo 21, olhe novamente comigo. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Levítico 20, 21 foi o texto que perturbou a mente do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Henrique VIII, ele foi casado com Catarina, que era esposa de seu irmão Arthur. E ele se casa com ela, e se você conhece a história desse rei, eles não conseguiram ter filhos. O rei então se perguntava se Deus o estava punindo por ele ter violado a lei de Levítico 20 e 21. Então, veja que isso era algo presente na história da cristandade ou do povo cristão, de modo que alguns acontecimentos históricos fora da Bíblia mexiam muito com a vida e os corações dos homens. No passado, por exemplo, determinados crimes aqui, eles eram punidos também com penalidade capital em algumas nações, que com o passar do tempo foram mudando as penalidades ou as punições até ao ponto de retirar algumas delas. Nós percebemos hoje o avanço disso quando, por exemplo, a vida não tem sido mais considerada preciosa e nações que abraçaram o cristianismo no passado, hoje são as principais responsáveis pelo assassinato de milhares de crianças.
A prática do aborto hoje seria como a entrega dos nossos filhos ao Moloque moderno para o sacrifício de suas vidas. Quarto lugar, versículos 22 e 26 a 26. Aqui nós temos a quarta parte do capítulo e neste você tem o exílio ou a separação por causa de determinados pecados praticados. Versículo 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Aqui Deus está dizendo, em outras palavras, agora só para você entender o que eu quero dizer, se você for infiel ao meu chamado, à minha convocação à santidade, quero que saiba que eu vou expulsá-lo da terra que prometi dar a você. Você tem então aqui uma ameaça de exílio da terra prometida, se o povo de Deus não for fiel ao mandamento do Senhor. Quando você continua lendo a Bíblia, mais adiante, o que é que você vai perceber? O povo vai sofrer, o povo vai sentir o peso da mão de Deus por assimilar e começar a praticar aquilo que os povos pagãos faziam e que Deus disse para não fazer. Por fim, você tem então o versículo de número 25, e aqui o que é que nós encontramos nos versículos 27, a conclusão do capítulo diz o seguinte: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Novamente o Senhor torna a tratar da questão da necromancia, da consulta aos mortos, e ele vai dizer que esses pecados de consultar espíritos familiares seria tratado com a pena de morte. Qualquer um que praticasse mediunidade ou necromancia, ele seria então morto. Veja que esse era um alerta aos filhos de Israel contra as práticas religiosas das culturas ao seu redor. Então, o que é que nós temos aqui nessa leitura ou resumo prático? 5 partes que nós poderíamos delinear de outra forma, mas a minha intenção foi tornar isso útil para a sua breve análise, para você ver de fato que o Senhor estava tentando mostrar aqui, o que é que Ele estava querendo tratar. E eu sei que nós poderíamos extrair muitas lições, e muitos outros pontos poderiam ser destacados nesta noite, mas eu queria pelo menos aqui apresentar alguns deles, mostrar alguns deles que eu entendo que são importantes para a nossa reflexão sobre o capítulo 20 de Levítico hoje à noite. Primeiro, veja que nos versículos de 1 a 6, nós temos um princípio. E esse princípio ele é importante, porque essa passagem, irmãos, em Levítico nos lembra que existem na Bíblia assuntos menores e maiores sendo tratados por Deus em sua palavra. Existem questões mais pesadas e questões mais leves sendo tratadas em sua lei. Por exemplo, se você lê o Evangelho, você vai perceber que Jesus confronta os fariseus, religiosos de seu tempo, que estavam dizimando
da hortelã, do endro e do cominho, e eles eram muito escrupulosos com relação a estes dízimos, e eles estavam ali pegando aquelas pequenas plantas no canto de suas hortas ou jardins, e se certificando de que estavam tirando 10% de cada uma delas e trazendo como oferta para o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam negligenciando algo maior. Vamos examinar o texto que Jesus usa para confrontá-los, quando ele diz em Mateus capítulo 23, por favor, Evangelho de Mateus capítulo 23, o que eu estou aqui mencionando para vocês. Mateus 23. Jesus aqui vai censurar os escribas e fariseus. A partir do versículo 13, ele vai fazer isso exortando-os, advertindo-os. E ele vai lembrar que aqueles homens estavam sendo grandemente escrupulosos em dizimar dessas plantinhas, mas eles estavam negligenciando preceitos mais importantes da lei de Deus. Veja Mateus 23, versículo de número 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E aí ele vai dizer no versículo 24, guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ele vai mostrar então a incoerência dos escribas e fariseus, porque eles estavam desprezando o mais importante e valorizando aquilo que era menor. E nós protestantes? Nós protestantes ou evangélicos, por vezes, fazemos a seguinte pergunta: existem alguns pecados que são mais graves do que outros? Existem alguns pecados que são maiores e outros menores? E normalmente nós temos uma resposta padrão. Bem, não existem. Todos os pecados, aos olhos de Deus, são igualmente graves, porque qualquer pecado pode mandá-lo para o inferno. Isso é verdade, de fato. Porque qualquer falta de conformidade com a lei de Deus é suficiente, à parte da graça salvadora de Cristo, para condenar qualquer um de nós aqui nesta noite. Mas lembre-se, a Escritura nos explica isso de uma forma melhor. Nosso catecismo, por exemplo, na pergunta 150, diz: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Pergunta 150 do Catecismo Maior de Westminster. Resposta: todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas. Mas alguns pecados em si mesmos, e em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Depois confira em seu catecismo, pergunta 150, você vai encontrar lá as referências bíblicas para isso. Mas aí a pergunta 151 diz: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Veja a resposta. Alguns pecados se tornam mais agravantes. Primeiro, em razão dos ofensores. Se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça. Se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios. Se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Número 2, em razão das pessoas ofendidas. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações, contra superiores, pessoas iminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas ou as de quaisquer outros e contra o bem geral de todos
ou de muitos. 3, pela sua natureza e qualidade de ofensa. Se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas se manifestar em palavras, ações, escandalizar a outros e não admitir reparo algum, se for contra os meios, misericórdias, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis. Se for contra as nossas orações, promessas, propósitos, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, jactanciosa, maliciosa, frequente e obstinadamente, com displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Por fim, 4, pelas circunstâncias de tempo e lugar, se for no dia do Senhor. Veja que interessante, quando Abraham Lincoln, ele foi assassinado, poucos sabem, ele estava no dia do Senhor em uma peça de teatro. Isso rendeu vários sermões. Um pastor famoso da época, chamado Salomão Sturdard, ele vai pregar após a morte do presidente Lincoln, dizendo que ele não deveria estar ali, porque no dia do Senhor não era o dia para ir para o teatro, mas o presidente, como um homem temente a Deus, deveria estar na igreja. O catecismo continua e diz: se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Resumindo, alguns pecados são mais hediondos do que outros. A resposta que o catecismo nos orienta e vai nos dar passagens bíblicas é sim. Por diversas situações, lugares, pessoas, circunstâncias, alguns pecados são mais graves do que outros. Pela natureza da pessoa que os comete, ou pela natureza das circunstâncias ligadas a esses pecados, alguns pecados são simplesmente mais graves do que outros. Veja, Levítico nos lembra que cometer adultério é um grande pecado considerado por Deus, mas o fato do rei Davi ter cometido adultério da maneira que cometeu com Batseba trouxe consigo coisas que o tornaram um pecado mais hediondo. Por um lado estava o rei que já tinha várias esposas. Por um lado estava o rei que era o homem mais rico e poderoso do país. Por um lado estava um rei que poderia ter tido qualquer mulher que desejasse, mas quem ele leva para a sua cama? Ele vai levar a esposa de um de seus homens mais leais, Urias. Quando nós lemos a história de Urias, nós descobrimos mais tarde que ele foi um dos seus guerreiros mais poderosos e foi um homem traído pelo rei até a sua morte. Tudo isso vem junto e faz com que o profeta Natã vá até o encontro do rei e conte a famosa parábola sobre um homem que tinha muitas ovelhas e pegou a única ovelha de outro homem e a imolou para servir de alimento para os seus amigos. E quando o rei se enfurece e diz: me diga quem é esse homem que eu vou puni-lo, o profeta corajosamente diz: este homem és tu, ó meu rei. O pecado então do rei Davi trouxe consigo coisas relacionadas que o tornaram extremamente mais grave. Portanto, irmãos, a Bíblia diz sim que existem alguns pecados mais graves do que outros. Agora, os católicos romanos, eles vão acabar categorizando os pecados como morais e veniais. Nós, protestantes, dizemos com razão: não, essa não é a maneira de se fazer isso. Mas é interessante, notem, em Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio, há alguns pecados que são perdoados, e há maneiras específicas pelas quais esses pecados são perdoados através de um sistema ritual, especialmente aqueles que estavam incluídos no sistema cerimonial estabelecido por Deus, mas outros deveriam ser tratados com a pena de morte. E a questão óbvia aqui, irmãos, para nós, é que tudo isso faz parte
daquilo que era mais importante para Deus em sua lei. Deus está revelando as suas preocupações morais para que o seu povo fosse santo, não apenas preocupações cerimoniais ou rituais. E veja, ele está mostrando claramente que isso deveria ser observado. E aqui nós temos, na verdade, no Novo Testamento, uma referência a esses princípios morais, quando aprendemos nas palavras de Cristo que aqueles homens religiosos de seu tempo estavam dando tanta atenção a algo menor e estavam desprezando aquilo que deveria ser mais importante para eles. Você então encontra aqui a moralidade sexual, a exigência de Deus da fidelidade sexual, segundo os padrões estabelecidos por Ele para a vida de um homem e de uma mulher. Isso deveria ser cuidadosamente observado. Essa era uma questão, notem, mais importante para a lei de Deus, e por isso a sua desobediência traria punições mais graves. E por que tudo isso? Essa é uma pergunta importante. Deus queria chamar a atenção do seu povo como um valor moral fundamental para a sua preservação. Deus desejava que o seu povo fosse diferente e não imitasse as práticas dos povos de Canaã. Então, essa é a primeira grande lição que aprendemos com Levítico 20 nesta noite. Mas é uma segunda verdade que eu queria que nós observássemos. Olhem novamente para o versículo de número 5, lá em Levítico 20, por favor. Na primeira sessão, ainda no versículo 5, nós vemos de forma especial o seguinte: então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Nós temos aqui duas verdades, pelo menos, a considerar dentro dessa segunda lição. A primeira delas, veja a frase que o Senhor usa: e o eliminarei do meio de seu povo. Por vezes, como eu disse, nós abordamos o Antigo Testamento da forma errada. Nós nos aproximamos dele como se fosse um livro sombrio, pré-cristão, que narra histórias de um Deus que tinha prazer em matar pessoas. E, na verdade, observem, essa ideia de que o Antigo Testamento não é cristão, mas o Novo Testamento é um livro para o cristão, não era a forma como os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, viam este livro. Na verdade, os primeiros cristãos viam o Antigo Testamento como um livro para eles e o Novo Testamento como um manual para a sua interpretação. Santo Agostinho disse certa vez que o Novo Testamento, ele lançava luz sobre o Antigo, e o Antigo lançava luz sobre as páginas do Novo. E aqui, observem, esse manual os ajudava a entender e compreender por que razão Deus havia revelado estas coisas para o seu povo no passado, e algumas delas ainda estavam permanentes nos escritos do Novo Testamento. Observem como isso é interessante, porque durante muito tempo, pregadores usaram o Antigo Testamento apenas considerando um livro para o povo de Israel, e estudando o Novo Testamento e dizendo: este é o livro que nós devemos tratar hoje com a igreja. Mas lembrem-se, a Bíblia, toda a Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos entender a sua mensagem. Esta é uma verdade importante quando nós analisamos aqui o que diz Levítico 20, versículo 5. Mas me deixe dar então um exemplo. Veja que na frase que Deus usa, em segundo lugar, e o eliminarei do meio do seu povo, este homem aqui está cometendo um pecado específico. E você vai ver a mesma proibição feita contra o homem no versículo 11.
O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. A pergunta é: que passagem do Novo Testamento aborda esse princípio e aplica hoje para os crentes? Será que você consegue lembrar? 1 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos para lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Em 1 aos Coríntios, capítulo 5, no meio daquela gloriosa exposição acerca da doutrina da santificação, falando sobre a santidade, Paulo vai chamar a atenção dos crentes em Corinto para o fato de que havia no meio deles um homem que estava morando com a esposa de seu pai. E Paulo vai citar, na verdade, uma frase que vem de Deuteronômio 22, mas provavelmente era muito semelhante a esta de Levítico, capítulo 20. Ele diz: para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Ele vai criticar os irmãos porque eles estavam sendo tolerantes com aquilo. Veja, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Notem, é a mesma linguagem que encontramos no versículo 5 de Levítico 20. E o eliminarei do meio de seu povo, tirando do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Veja que no Antigo Testamento, aquela linguagem significava literalmente a aplicação da pena de morte através do apedrejamento, ou da fogueira, ou através do exílio, ou coisas assim. Mas Paulo está usando aqui no sentido de disciplina eclesiástica para manter a pureza da igreja, para evitar que tais práticas se repetissem e se tornassem comuns no povo de Deus. Aquele homem deveria ser expulso. Mas hoje, na igreja moderna, há quem se assuste com as palavras do próprio apóstolo. Veja a continuação, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Nos comunicados de exclusão da igreja, de alguém que não se arrepende, esse é o texto usado, mas o crente moderno se assusta. Ah, o pastor falou ser entregue a Satanás, mas que coisa horrível. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Nós esquecemos que entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que houvesse esperança para ele, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual é a preocupação apostólica aqui, irmãos? É que a santidade que Deus exigia no passado, lá em Levítico, era a mesma que ele exigia nos dias da igreja em Corinto, na nova aliança. Deve haver santidade, deve haver pureza e moralidade sexual no meio do povo de Deus. Essas seriam tentações e quedas possíveis, e elas existem, de fato, mas Deus então lembraria em sua palavra: o povo não deveria violar os padrões morais estabelecidos por Deus em sua Bíblia. E aqui, o que é que o apóstolo está fazendo? Ele está apelando para um princípio moral do Antigo Testamento e dizendo: este é sim, ainda hoje, um requisito para os cristãos serem fiéis sexualmente dentro dos limites e padrões bíblicos adequados.
Mas a terceira verdade ou lição que eu quero que você veja aqui tem a ver com a linguagem utilizada. Terceiro lugar, voltemos para Levítico capítulo 20, versículos 5 e 6. A linguagem é com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Lá em Levítico 20, versículos 5 e 6, veja, Antigo e Novo Testamento, nós já vimos, apresentam esta linguagem que diz que aqueles que são infiéis a Deus, de alguma forma, espiritualmente se prostituem. Eles estão cometendo adultério espiritual contra o Senhor. Versos 5 e 6, observem. Então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio de seu povo. Em outras palavras, se os filhos de Israel começassem a adorar Moloque, através dessa prática horrenda de sacrificar os seus filhos a um ídolo, eles estariam se prostituindo, seguindo a Moloque. Eles estariam sendo espiritualmente infiéis ao Senhor. E esta imagem, irmãos, é encontrada em todo o Antigo Testamento, onde Israel é considerado em uma união matrimonial com o Senhor, e sua infidelidade é chamada de prostituição ou adultério espiritual. É como se o Senhor dissesse: você está bancando a prostituta, indo atrás de outros deuses e sendo infiel a mim. Agora, o Novo Testamento tem a mesma frase. Na verdade, uma das frases interessantes que o Novo Testamento usará para isso é a frase fazendo de Deus um mentiroso. Pense sobre isso, porque existe um princípio importante para a santidade, ensinada por Deus em sua palavra para nós. E esse princípio nos diz claramente, irmãos, algo que deve nos conduzir para as aplicações finais do que nós estamos estudando hoje à noite. E pelo menos 3 verdades aqui eu gostaria de destacar com base nisso. A primeira delas é a de que todo o nosso amor a Deus começa pela percepção do amor de Deus por nós. O que o apóstolo João diz, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, todo o nosso amor a Deus começa quando nós percebemos o seu amor por nós. Portanto, quando nos voltamos para qualquer outro Deus, qualquer outra coisa, como se esta coisa ou pessoa que mais amamos ou coisa que mais amamos se transforma em nosso maior deleite ou maior satisfação do que Deus, nós então cometemos adultério espiritual. Nós estamos dizendo que existe um amor mais satisfatório do que o que Deus nos oferece em Cristo Jesus. E como é que o Novo Testamento chama isso? Chama isso de uma acusação que fazemos a Deus, chamando de mentiroso. Quando Deus diz: você não encontrará descanso até que descanse em mim. E então nós partimos e encontramos o nosso descanso em outro lugar, em outros braços, em outro ídolo. Nós estamos dizendo: Deus, você é mentiroso. Deus, a sua palavra não é verdadeira. Deus, eu encontrei um amor maior para a minha alma. E sabe o que fazemos quando agimos assim? Nós traímos ao nosso Senhor. Quando dizemos: sabe o que realmente me agrada? E então nós começamos a preencher os espaços em branco e dizemos: é meu cônjuge, é o meu trabalho, são os meus filhos, é o meu status social, é o sonho que persigo, são os meus bens. Quando eu preencho isso e coloco como a principal satisfação para a minha alma e a minha verdadeira e real alegria nisso, eu posso dizer até que amo a Deus, mas eu vou viver de uma maneira distinta, que vai revelar o contrário. Eu posso dizer que amo a Deus,
Mas na prática eu estarei dizendo: não, Senhor, não é verdade que teu amor é melhor do que qualquer outra coisa para mim. Deus estava preocupado que o seu povo não se afastasse dele. O padrão estabelecido por Deus era para que o seu povo não se esquecesse que a verdadeira satisfação e amor ele iria encontrar de fato e verdadeiramente nele. Irmãos, é de fato verdade clara ensinada na Bíblia, que é justamente isso que Satanás deseja nos convencer de que existe algo melhor do que o amor de Deus em Cristo para nós, de que existe algo mais gratificante, mais satisfatório, mais prazeroso, melhor neste universo do que o amor de Deus que está em Cristo Jesus. O seu descanso, deleite e satisfação nele. E quando nós cedemos à tentação de acreditar que a verdadeira satisfação para a nossa alma pode ser encontrada fora de Cristo, fora da obediência aos seus mandamentos, fora dos parâmetros estabelecidos por Ele, nós fazemos exatamente o que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram no Éden. Você quer dizer que Deus lhe disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim, dos frutos das árvores do jardim? Foi o que a serpente falou para Eva. E a implicação disso, que Deus mesquinho é o Deus de vocês, Ele está escondendo as coisas boas de vocês. E a mulher então acaba olhando para a fruta e dizendo: parece gostoso para comer. E ela tira a fruta para comer. E por quê? Porque Satanás a tentou a acreditar em que Deus não é bom, que existe prazer maior fora de Deus, e que Satanás ofereceria maior satisfação do que Deus e a sua palavra revelada. E o que foi que ela fez então, quando tomou o fruto? Ela fez de Deus um mentiroso. E é por isso que a palavra também nos ensina: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque o que Satanás quer é nos convencer que na busca pela santidade, se nós seguirmos a Bíblia, nós teremos uma vida triste, desagradável, murcha, pouco prazerosa, incompleta, insatisfatória, sem robustez ou força para a nossa alma. E se nós rejeitamos todas essas bobagens bíblicas que nós ouvimos nas igrejas cristãs, nós poderemos sair e viver a nossa vida e seremos felizes. Nós podemos saborear o fruto do lado selvagem e ter a verdadeira satisfação para a nossa alma. E Deus aqui, meus irmãos, em Levítico e em outras passagens da Bíblia, obviamente, está repetidamente dizendo o que para nós? O prazer está em mim. O que não estou dizendo a você é: você pode me seguir ou pode ter todos os prazeres do mundo. Então é melhor você desistir de todos esses prazeres do mundo e se animar e se juntar a mim e apenas ser firme, confiar em mim e seguir-me. E pelo menos você não perecerá, mas terá satisfação plena ao longo do caminho. Ele ainda diz: você terá todo deleite, toda satisfação, toda a experiência real de amor, tendo um verdadeiro relacionamento pactual comigo. E se você escolher outra coisa além disso, não somente me trairá, mas também estará desistindo daquilo que é melhor e que eu tenho oferecido para você, porque nada nesse mundo tem maior valor do que eu, porque somente eu posso satisfazê-lo plenamente, porque eu não criei você para viver satisfeito longe de mim nesta vida. Irmãos, esta é uma passagem tão interessante, porque normalmente nós tomamos Levítico 20 e nós queremos abordá-la com base na maneira
claramente dura como o Senhor tratou determinados pecados, nos chamando a atenção. E de fato, Ele condena determinadas práticas que por vezes nós amamos e nós deveríamos rejeitar. Práticas que nós estamos aceitando facilmente em nossa sociedade hoje, como se fossem normais, quando Deus diz, não. Homens não podem ter relação sexual com animais, é abominável. Homens não podem ter relação sexual com homens, Deus rejeita. Não, homens não podem passar dos limites e possuir suas filhas e filhos. Não, isso é claramente abominável aos olhos de Deus. O seu povo não pode adorá-lo da forma que ele rejeita. E aí nós pensamos assim, mas que palavra dura da parte de Deus. E nós esquecemos de um ponto importante. Se você olhou bem para o que nós vimos em 1 Coríntios 5, Paulo não ordenou que aquela prática rejeitada por Deus em sua palavra, agora fosse tratada, a prática daquele homem no meio da igreja, vivendo com a mulher de seu pai, fosse tratado como Levítico 20, no passado, mandava tratar. Paulo nem vai falar isso com respeito, por exemplo, a pessoas em seu tempo, que tinham desejo ou opção sexual por pessoas do mesmo sexo. E por vezes nós não paramos para pensar porque Deus estava falando sobre isso. Há um detalhe que chamou muita atenção quando nós estudamos Levítico 18, porque o Senhor condenava pecado quando um homem legitimamente tomasse a sua esposa para ter relação sexual com ela no período do seu ciclo menstrual. Lembrem-se do que estava em jogo ali. O sangue era visto por Deus como algo que livrava os homens da morte. Então, até o sangue dos animais, ou neste momento de intimidade, o sangue deveria ser visto com muito respeito, e os homens não deveriam brincar com isso. Mas como funciona hoje? E é onde eu quero chegar. Por que razão essas exigências hoje de penalidade capital, elas não recaem sobre os homens, quando cometendo determinados pecados no meio da igreja, eles não são punidos com a morte? Porque Deus enviaria o seu Filho para que morresse por nós por conta desses pecados. Deus enviaria o seu Filho para que, fazendo-se maldição em nosso lugar, carregasse sobre si todos esses pecados. Deus enviou o seu único Filho. 1 Coríntios, capítulo de número 6, para que a sua graça maravilhosa fosse revelada nele. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Às vezes nós pensamos assim, né? Alguns pecados nós escolhemos como mais graves do que outros, mas veja que no conjunto daqueles considerados hediondos, não está apenas determinadas práticas que nós consideramos mais sérias, mas outras que a gente nem pensava em ser. E aí você tem uma relação aqui, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, que nos lembra que muitas outras coisas também conduzirão o homem sem Cristo para longe de Deus na eternidade. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, as exigências de Deus continuam sendo as mesmas da nova aliança. Os pecados aos olhos de Deus continuam sendo classificados como transgressões da sua lei, alguns, como nós explicamos, mais graves pelas circunstâncias, pelo tempo e lugar, por aqueles que praticam, mas todos eles enquadram os homens na mesma situação de condenação eterna, e não somente
determinadas práticas, e isso eu quero chamar a atenção. E o grande dilema é como escapar de tudo isso. Porque hoje não existem mais aquelas punições que lembravam o povo que este povo deveria ser santo e viver pela graça de Deus. Verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A mesma linguagem de Levítico se cumprindo em Cristo. Vocês viviam assim, mas vocês foram lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a pena de morte hoje não é aplicável mais a estes pecados? A resposta é: porque Cristo morreu por todos eles. Porque os homens hoje não são mais punidos como antes, porque tudo aquilo apontava para o que Cristo carregaria na cruz. O seu sangue purificaria o homem impuro. O seu sangue purificaria o homem em sua relação mais íntima com sua esposa. O seu sangue purificaria um homem que, arrependido agora de seus pecados, se voltasse para Deus pela fé em Cristo, independentemente de ser impuro, idólatra, adúltero, sodomita ou efeminado, ladrão ou avarento, bêbado ou maldizente, roubador, todos estes condenados assim como nós, fora de Cristo, sem o reino de Deus, sem esperança e sem perdão. Irmãos, este é o Evangelho. Ele trata da realidade clara que o homem, ele não tem poder para se salvar, a não ser que o Senhor intervenha soberana e poderosamente, e Ele já fez isso, nos dando o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Creia nele, entregue hoje a sua vida a Ele, confie nele. Talvez você já tenha feito algo desagradável a Deus, talvez você já tenha obrigado a sua filha, ou a sua esposa, ou a sua namorada a fazer um aborto, matar uma criança. E você agora é confrontado pela lei de Deus e diz: Senhor, eu não tenho escapatória. Senhor, eu entreguei como um sacrifício para esse Deus Estado que diz que eu posso fazer, porque a minha vida eu devo viver livremente. Senhor, eu não tenho escapatória. A palavra de Deus para você nesta noite é: tais fostes alguns de vós. Dentre aqueles cristãos em Corinto, alguns dentre eles fizeram o que muitos de nós hoje já fizemos ou temos feito. E não há como fugir, irmãos, dessa realidade. Mas não há nada que Cristo não possa perdoar. Não há pecado que seja maior do que a graça do nosso Senhor. Somente Ele transforma um blasfemo que o rejeita. E esta é a blasfêmia do Espírito Santo, o pecado imperdoável. Somente Ele pode salvar alguém assim. Não há pecado que possa vencer o poder do amor do nosso Deus em Cristo Jesus pelo pecador. Vamos participar da ceia agora. Eu preciso parar aqui, eu poderia ainda trabalhar muito esse assunto com vocês, mas não esqueçam, é importante a gente aproveitar esse tempo juntos, quanto mais vemos que o dia se aproxima.
É importante aproveitarmos o tempo que temos juntos, porque nós passamos pouco tempo juntos, meditando sobre questões eternas e celestiais. É importante que a gente tome a ceia conscientemente, porque ai de nós se não fosse esse maravilhoso Redentor, que nos lavou com o seu sangue, que nos santificou por seu Espírito, nos justificou pela fé em sua obra preciosa e nos tem dado vida e vida abundante. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela palavra. Ela é a verdade de Deus para o homem. E ao buscarmos nesta noite a santidade, nos ajuda, Senhor, a lembrar que o Teu chamado para que o Teu povo persiga a santidade não é um chamado para a falta de prazer, de deleite, de alegria, mas de fato é a busca pelo verdadeiro deleite que o mundo não conhece porque vive longe de Ti. Nos ajuda, Senhor, a lembrar disso, quando estivermos ao mesmo tempo nos lembrando de dizer ao mundo não às suas propostas, de dizer sim ao Teu Santo Espírito, rogando que Ele nos ensine mais acerca da Tua palavra e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que a nossa resposta ao pecado seja sempre esta que exiges de nós, de que nós devemos ser santos porque Tu és santo. Senhor, nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós somos maus, nós somos fracos, o nosso coração é enganoso. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregarmos diariamente, totalmente a Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém.